Boa tarde, gente. Mais uma vez estou aqui e gravando um vídeo para mostrar para vocês e peço mais uma vez que vocês compartilhem esse meu vídeo, repasse para uma amiga, para um amigo, para cada vez mais ele circular para que a gente possa trocar mais informações. Eu quero agradecer pela recepção das pessoas que têm assistido, têm ouvido meu vídeo, têm feito comentários, sempre muito elogiosos, de muito bom, fico muito grato por isso, viu? Mas hoje eu vou falar de uma coisa que me preocupa muito. O Brasil vive num momento sem rumo, né? E eu estava lendo o editorial do jornal Estado de São Paulo, do dia 25 de maio desse ano, né, 2021, e alguns dados merecem a nossa análise, uma reflexão. Por exemplo, a inflação e o desemprego esmagam o trabalhador, né? Enquanto isso, o presidente da República prefere não falar nada sobre isso e promover passeatas de moto ou a cavalo pelo Brasil afora, antecipando com muito tempo a campanha para a sua reeleição. Ou seja, ele está mais preocupado com a reeleição, com a sua continuação no governo, do que mesmo como governar o país, né? O país está desgovernado, o país o ministro da Economia não diz para que veio como salvador da pátria, como ficou chamado o chamado ministro, era o posto Ipiranga, né, que todo mundo procura, que tinha solução para todas as coisas. E que, infelizmente, nossa política econômica tem sido um desastre, né? A inflação está fora da meta estabelecida pelo próprio Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, que são os órgãos que controlam a inflação, né? Política monetária e política fiscal, são essas políticas que definem o processo inflacionário. Ela está chegando a mais de 5%, né? E o governo e o Banco Central não tomam nenhuma medida para reduzir, para abaixar a inflação, né? O dólar continua muito elevado, porque provocando um aumento do custo interno, né, o aumento dos nossos produtos. Claro que com o dólar baixo, quanto o dólar mais alto for, melhor para os exportadores. Para quem produz arroz, quem exporta milho, quem exporta feijão, quem exporta soja, é uma maravilha. Para os exportadores, o dólar alto é uma tranquilidade. Agora, para o trabalhador que vive de salário, um dólar alto é um sacrifício, né? Porque tudo aumentou, né? Menos o salário do trabalhador, né? A renda do trabalhador aumentou apenas, acho que 1 ponto e alguma coisa acima da inflação, mas alguns produtos da cesta básica, por exemplo, os preços dos alimentos subiram mais de 15%, né? A nossa situação é crítica e o governo, né, não toma. Você não vê o governo falar sobre política econômica, né? De conter a inflação, de melhorar o mercado. A carne bovina está elevadíssima, a carne de suína está elevadíssima. Por quê? Porque os exportadores estão mandando a carne para a China, estão mandando a carne para a Europa, estão mandando. E nós aqui no mercado interno, a situação está muito difícil, né? Os alimentos subiram, alguns chegaram a 51%, arroz e feijão, por exemplo, né? Imagine que esse projeto que ele deu, né, que o ano passado foi R$ 600, e agora não, agora é 4 parcelas de 230 a 250. Se nós levarmos ao pé da letra, isso dá para alimentar as pessoas durante acho que 4 dias, né, só de arroz e feijão, né? Não estou contando com carne, não. Então você vê que esse fundo de emergência para o pessoal que sofreu o desemprego do coronavírus, consequência da pandemia e da crise econômica, porque a crise econômica que o Brasil vive não é consequência somente da pandemia. É claro que a pandemia veio para perturbar, né, para piorar a situação, mas a crise econômica, com ou sem pandemia, ela seria grave. Porque o governo ele não tem assim, um projeto de longo prazo. O Brasil, já fiz vídeos anteriores, né, que o governo não tem um projeto de longo prazo, o governo está comprando, ele está arrecadando e gastando, arrecadando e gastando, arrecadando e gastando, arrecadando e gastando. Não tem
uma previsão de fazer tudo bem, nossas reservas cambiais no Banco Central são elevadas, ok, não tem problema, é uma garantia para os credores internacionais, não é uma garantia para nós, porque o coitado do trabalhador que só teve um aumento de 1,7, né, acima da inflação no seu salário, e os alimentos teve alguns itens do alimento que aumentaram 51%. Só você vê o preço que nós estamos vivendo, presenciando, o preço da carne que está praticamente proibida de entrar nos lares brasileiros, né? E é muito engraçado porque a gente olha para o mundo e enxerga países com inflação bem baixas, como no caso da União Europeia, né? Os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE, como é conhecida. A inflação nos últimos meses, até março de 2021, foi de 2,4%. Na União Europeia, que são os países da Europa, fora a Inglaterra e alguns outros ali, alcança 1,7%. Nos Estados Unidos, 2,6%. E no Brasil, 6,5%. E a gente não ouve falar disso. Ninguém não vê o ministro da Economia preocupado com a alta da inflação. Você não vê o presidente do Banco Central preocupado com a alta da inflação. O Banco Central, que é quem controla, que faz o estudo, né, vamos dizer assim, toma as medidas políticas para baixar a inflação, ele só tem, coitado, basicamente uma maneira, que seria aumentar os juros. Mas aumentar a taxa de juros numa situação de crise como nós estamos vivendo é uma política econômica desastrosa, né? O governo precisa de tomar outras medidas somadas ao aumento de juros, mas ele tem que tomar outras medidas econômicas, né, como tentar valorizar a moeda nacional, o real, né? Reduzir gastos, porque a despesa do governo está muito elevada. Então, se ele reduzir gastos, ele com certeza ele diminui o endividamento e também diminui a inflação, né? Então, a minha preocupação é essa, é chamar a atenção para vocês, de vocês, para essa carestia, né, que nós estamos vivendo. É uma carestia muito grande, o dinheiro não está dando para nada, né? Nós estamos quase vivendo o período da década de 1970 até mais ou menos na metade dos anos da década de 90, quando a inflação disparou, né? A inflação está em 6,5%. Ela está mais perto de já atingir 2 dígitos do que reduzir para a meta, que é 4,5%. Então é um desastre se a inflação ultrapassar 10%, 12%, 15% e vai a 70%, como foi nos anos de 1970, 1990. Eu não queria que isso acontecesse. Eu vivi isso, sei o que é viver num país com inflação elevada. O empresário, ele sente, mas ele não sofre as consequências, porque ele tem como, vamos dizer assim, alinhar seus preços mensalmente ou semanalmente, como chegou a ser diária na época da hiperinflação que nós vivemos no final da década no governo Sarney, governo Collor, né? Final do governo Sarney, início do governo Collor, nossa inflação chegou a 70% ao mês, o que era um desespero, né? E eu não quero isso, eu quero que o Brasil tenha uma inflação relativamente baixa e que o governo se mostre interessado em combater. Tem uma política econômica que realmente enxergue, que veja como combater a inflação, mas a gente não enxerga nos jornais, eu leio jornais diariamente e não vejo em nenhum momento o governo ou o ministro da Economia ou qualquer outro órgão preocupado com a redução da inflação, que ela está praticamente fora de controle. Eu diria que fora de controle, porque 6,5%, como eu falei, é muito mais fácil ela chegar a 10% do que baixar para 4%, 4,5%, porque nossos preços estão muito elevados. Eu não sei, eu não sou economista, não quero... Aliás, esse assunto é um assunto para economista, mas me chamou a atenção pelo aumento que nós temos da carne, do feijão, do arroz, das chamadas commodities, né? E isso é uma coisa que afeta todo mundo. A gente pode até não sentir no bolso, mas eu acho que já dá para sentir. Eu me lembro até da música, acabei mudando de assunto, de uma música de Beth Carvalho, né? Quer dizer, eu levei um saco de dinheiro e comprei 1 quilo de feijão. Nós estamos essa época. A gente está levando um saco de dinheiro para o supermercado e está trazendo apenas 1 quilo de feijão. A gente já está sentindo que o aumento dos produtos, principalmente os produtos alimentícios, estão muito altos. Tá? Tem consequência? Tem. A exportação, a China está compradora, comprando todo o nosso milho, todo o nosso feijão, toda a nossa soja,
porque eles estão alimentando porcos, porque eles tiveram um problema muito grave lá com a criação de porcos, uma doença, e agora eles estão desesperados para reaquecer novamente o mercado, para voltar a produzir. A China tem um progresso muito grande, a China ela tirou o povo da cidade e está voltando o povo para o campo, o povo produzir, mas enquanto essa produção não alcança um número substancial, ela está comprando muito, ela compra desesperadamente, né, do Brasil. Então todo o produto, toda a soja, todo o milho está indo para fazer farelo, ração para criar porco na Índia, que é a carne básica que eles comem, né? E também uma coisa que me chamou a atenção é que eu estava ouvindo, eu tenho um blog no Rio Grande do Sul, que é do um jornalista chamado Leudo Costa, chamado Crystal Vox, do qual sou membro, né, com muita honra, e é uma pessoa, é um liberal, mas ele tem posições políticas muito interessantes, e ele estava fazendo uma matéria e ele dizendo o seguinte, que a 15 quilômetros do Palácio do Planalto, em Brasília, tem pessoas passando fome. Relatos de médicos, né, que recebem pessoas no Hospital de Sobradinho, no Hospital de Santa Maria, no Hospital de São Sebastião, que são cidades satélites do Palácio de Brasília, né, que fica aproximadamente 15 a 20 quilômetros. As pessoas chegam no hospital desmaiando, com tontura, e quando o médico examina e vê que a pessoa está com fome, investiga, não, doutor, é que eu só estou comendo uma vez por dia. Ou seja, então a fome no Brasil está muito grande, né? Na cara da presidência da República, a 15 quilômetros, ele sabe onde fica. E olha, Sobradinho é uma cidade que eu conheço, é uma cidade que é bastante um poder aquisitivo bom. Eu não sei como é Santa Maria, não conheço Santa Maria, não conheço São Sebastião, que foram cidades que foram construídas, né, depois que eu me mudei para o Rio de Janeiro. Mas mesmo assim me chama a atenção porque eu tenho essa visão, vamos dizer assim, essa visão humanista, essa visão, eu não diria socialista, né, porque vão dizer que eu sou comunista. Não, não é. É porque é uma visão humanista. Eu me preocupo com o ser humano, eu me preocupo com todos os brasileiros, com todas as pessoas do mundo, né? Então eu não quero que nenhum país do mundo passe fome, nenhum país do mundo viva sem a democracia, que pode ter defeitos nossos regimes, a democracia pode ter seus defeitos, mas a democracia é onde se elege, onde se é eleito, onde se tem divergências, né? Mas é um regime bom. Eu acho que não podemos caminhar para ditadores, como é o que se prega atualmente, né? A presidência da República não é a dona da razão, o Congresso Nacional não é o dono da razão, assim como o Supremo Tribunal Federal não é o dono da razão, mas são poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário tem que andar harmonicamente. Quando o poder começa a aparecer mais que o outro, alguma coisa está errada. Se tem muito legislativo, alguma coisa está errada. Se tem muito executivo, alguma coisa está errada. Se tem muito judiciário, está muito errado. Então nós temos um desequilíbrio, é um presidente que não respeita a Constituição. Não estou criticando, ele diz que, né, quem manda sou eu. E eu sempre falo que não é o presidente da República quem manda, quem determina o que o presidente da República faz é a Constituição da República. O Congresso Nacional faz as leis, que são os representantes do povo, quando se refere à Câmara Federal, que são os deputados eleitos por nós, e o Senado também. Os senadores são eleitos por nós, mas o senador é o representante do Estado, é a voz do Estado no poder legislativo. E do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso poder judiciário, que ele é a instância máxima, tem como função princípio, né, guardar a Constituição. Não é guardar a Constituição não, vou até pegar a Constituição. Não é a Constituição... A Constituição, né? Eu nunca sei mostrar, mas acho que está de cabeça para baixo. Eu tenho que mostrar assim, né? Isso. A Constituição é esse livro. O que o STF guarda são os princípios, né? Os princípios da supremacia, né, dos poderes, né, da harmonia dos poderes, né, do desenvolvimento harmônico dos três poderes, da convivência harmônica dos três poderes. Então, a democracia é um poder que acaba criando situações que melhoram a condição do povo. E que, infelizmente, quando está um governo muito centralizador, muito dentro do poder executivo,
né, ele geralmente tira a liberdade do povo, tira a condição do povo de viver de uma maneira mais eficaz. Então, para que a gente combata essa fome, essa miséria, essa alta inflação, é preciso que tenha governantes que se preocupem com projetos que realmente tragam resultado de longo prazo. Né? Essa questão que nós estamos vivendo, comprando, é uma expressão chula, desculpa, vendendo o almoço para comprar a janta, né? Isso é o que o governo brasileiro está fazendo. Nós estamos num processo de endividamento muito grande, o nível de desemprego, nós temos mais de 93 milhões de pessoas que podiam estar no mercado de trabalho ganhando seus salários, estão fora do mercado. Nós temos o trabalhador autônomo extremamente prejudicial nessa pandemia. Os empregados domésticos foram sumariamente demitidos porque as pessoas não querem que a empregada que mora, por exemplo, mora longe da cidade, né? Aí ela vem e pega o transporte público, ela traz o vírus para dentro de casa. Então, 99% das empregadas domésticas, das diaristas, foram despedidas. Então, elas estão há um ano, quase 2 anos, com essa pandemia, desempregadas e pessoas morrendo de fome. Há uma fome muito grande no Rio, São Paulo, já citei Brasília. Vamos citar, né? Não vamos chegar tão longe, vamos a Recife, Santa Cruz, Caruaru, tem pessoas, muitas pessoas necessitadas. No Santo Agostinho, uma moça que faz um programa de distribuição de alimentos, ela diz que leva e distribui um prato de sopa e a pessoa diz, não, a gente não pode comer tudo, porque a gente tem que deixar para amanhã. Isso é uma realidade que está na nossa porta. Então é muito importante que nós tenhamos consciência disso, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque não é que eu queira, não sou melhor do que ninguém, nem sabido, mais sabido que ninguém, mas é que eu tenho essa preocupação, né, de ler jornal, ler revista e ver o que está acontecendo no mundo e também dentro da nossa comunidade, né, de Santa Cruz, Taquaritinga, para que a gente faça uma reflexão e a gente também crie mecanismos de se juntar, fazer parcerias, um leva um quilo de arroz, um leva um quilo de feijão, para distribuir para as pessoas carentes, porque a fome vai ser muito grande. Nós passamos fome, eu sou testemunho verdadeiro da fome que passei quando eu era criança, né? Dos meus 7 aos meus 18 anos eu passei muita fome e era um período muito difícil. Tinha época que a gente só comia cuscuz, tinha época que a gente só comia beiju, que é um extraído da massa da mandioca e faz num tacho, e a gente só comia beiju, porque não tinha outra coisa para comer. Muitas das vezes a gente dormia sem comer, porque sabia que aquele beiju era para a gente comer com leite da cabra que tirava no dia seguinte. Eu sou esse testemunho. Não estou querendo aparecer, não, muito pelo contrário, mas é uma constatação. E eu acho que hoje a gente, numa situação muito mais grave, porque a sociedade, naquele tempo, 90% da população morava no campo e 10% no mundo urbano. A partir da década de 70, hoje nós temos, acho que 95% da população brasileira mora no perímetro urbano e 5% no perímetro rural. Então é muito difícil, a fome hoje vai ser uma fome muito mais difícil de ser controlada. Então é preciso ter um governo firme, um governo que tome medidas concretas, medidas adequadas e que não tenha pena de investir no pobre. Porque o que acontece? Quando o governo tirou de R$ 600, que era um projeto bom, não era muito, mas ele deu um projeto bom primeiro, o povo foi para o supermercado, o povo foi para as lojas de construção, comprou tijolo, comprou areia, comprou brita, reformou sua casa. Mas o povo não está precisando para comer. Não, gente, porque a vida não é só comida. O governo não tem que só dar um prato de comida. O governo tem que conseguir dar condições para que a pessoa viva com uma casa decente, que tenha internet, que tenha luz elétrica, que tenha televisão, que tenha geladeira, porque são esses dados essenciais. Geladeira boa, televisão boa, internet não é luxo, é necessidade básica. É o mínimo existencial que a gente já trabalha, quando a gente trabalha o direito constitucional, nós nos apegamos mais a um salário mínimo. Porque o salário mínimo, que é um salário mínimo? O salário mínimo não dá para nada, né? Todos vocês sabem quem ganha salário mínimo, que é muito pouco. Então o que a gente entende é que é o mínimo existencial que tem essas condições básicas. Por exemplo, né, casa boa, uma cozinha bem feita, um banheiro bem tratado. Porque o saneamento básico, né, uma casa limpa, ela gera o quê? Vai jogar os detritos, né, que nós, no lixo, vamos dizer, que a gente produz,
vai ser num local adequado. Então vai ter mais qualidade de vida. Então o governo tem que ter uma preocupação de investir cada vez mais nessas camadas carentes, nas pequenas cidades, nas cidades grandes, nas periferias, para que elas voltem a ter qualidade de vida. Porque o que está matando a humanidade é a desumanidade. Né? Exatamente isso. As pessoas não têm mais direito a uma vida digna, porque morar numa favela, morar onde pisando em esgoto, pisando em fezes, né, com tiroteio toda hora, a polícia entrando deixando 20, 29, 30 pessoas mortas, isso não é dignidade. Essas pessoas perderam a dignidade há muito tempo. E o que é a minha preocupação? Eu sou um juiz naturalista, ou seja, eu sou um advogado, mas que defendo o direito natural. E o direito natural é o direito da vida, aquele que é inerente a gente. A nossa respiração, a gente tem direito a um meio ambiente sadio, ter uma casa boa para morar, a cidade limpa. Tudo isso são direitos que a gente tem. Direito a um juiz natural, que a gente não seja julgado por qualquer juiz, né? Que a gente tenha direito a acesso à justiça, que a gente tenha acesso à saúde, que a gente tenha acesso à educação. Então, esses são direitos que todos nós precisamos cobrar das autoridades. Você vê, o governo, para não gastar, não tem dinheiro para pagar. Gente, ele chega, ele tira. O governo federal, ao invés de dar um salário bom, vamos dizer assim, um bônus, um abono de contra o coronavírus para que as pessoas vivessem de forma digna, de R$ 600 ele baixa para 230 e reduz pela metade. Quer dizer, se foi 80 milhões que receberam no primeiro, agora só recebeu 49. Então ele discrimina, ele tira assim, não, porque ele não quer gastar com a pobreza. Não quer gastar para melhorar, para tirar essas pessoas da pobreza. O que eu quero é um governo que se preocupe que tirar as pessoas da... Porque quanto mais rápido você tirar as pessoas da pobreza, mais o país cresce. Porque essas pessoas que não têm condições de contribuir de forma direta com o tributo, passam a ter. Então é mais recursos que a União recebe. Então gastar com essa... Se o governo investisse nesse projeto que tem agora, de levar, de barato, de saísse de 250 para R$ 600 e ficasse até o final, quando assim, acabou a pandemia, vacinando toda a população. Porque não adianta a gente ficar aqui achando que amanhã não, vamos abrir o comércio porque o país não pode parar. Isso é o slogan do presidente da República. Vamos abrir. Mas só que ele abre o comércio, mas as pessoas vão morrer. Né? Ele quer que 2,5 milhões, nós perdemos 400, nós passamos de 450. Provavelmente chegaremos a junho com mais de 500 mil de pessoas mortas pela Covid-19. Até quando nós vamos nos tocar? Quando morre só alguém da minha família? Não. Eu tenho que me tocar com qualquer pessoa que morreu. E o governo federal, infelizmente, ele está fazendo ouvidos moucos e olhos fechados para esse tipo de coisa. Porque ele está passeata contra. Você vê, o presidente da República faz aglomeração, faz passeata de moto, faz passeata de cavalo. Para quê? Já num processo de reeleição, se propondo a ser presidente por mais 4 anos, mas ele não tem um projeto para o país. O Brasil precisa de alguém que tire o país do buraco. Né? Ele resgate, nós precisamos de resgatar a nossa autoestima. E a nossa autoestima a gente só vai adquirir com salário digno, com emprego para todo mundo, com casa boa para todo mundo. Enquanto a gente estiver nessa miséria, nesse mundo tão sofrido, nós não vamos a lugar nenhum. Então eu quero que vocês reflitam, e me desculpe eu ter avançado muito no tempo, mas reflita sobre o ano que vem tem eleições, a gente precisa de estar atento para não ficar comprando essa ideia de que abre tudo, que abre comércio, mas você vai morrer 2,5 milhões. Essa cloroquina que não serve para nada, a Organização Mundial de Saúde, que comete erros, comete. Mas pelo menos é a ciência que está falando. Agora, qual é a ciência? Qual é o cientista de peso que diz que a cloroquina cura o Covid-19? Né? O vírus da Covid-19 só tem eficácia com a vacina, mas o governo se recusou a comprar a vacina. Agora, se nós sairmos dessa, toda a população brasileira for vacinada em 2022, olá, graças a Deus, porque do programa de vacina nacional, do Programa Nacional de Vacinação implantado pela Presidência da República, pelo Ministério da Saúde, nós só vamos sair no final de 2022. Então, nós temos mais um ano e meio, mais de um ano e meio, 1 ano e 6 meses, né, perdidos. Infelizmente, a crise vai ser muito grande, então vocês procurem não se endividar, tenham paciência, mas não desistam, briguem pelos direitos de vocês. Tá? Eu estou falando isso com o coração partido, porque eu não queria falar mal de presidência, não queria, mas infelizmente ele só dá mau exemplo. O presidente Bolsonaro só dá mau exemplo, ele não usa máscara,
ele promove aglomeração, ele quer que abra, ele quer que os governadores e os prefeitos não tomem medidas de caráter de emergencial, como Paulo Câmara faz aqui em Pernambuco, que fecha cidades, o comércio. São medidas que vão assim, descarregar os hospitais para que as pessoas não adoeçam de uma vez. Porque se todo mundo adoecer de uma vez, se abrir tudo, como quer o Jair Bolsonaro, daqui uma semana está morrendo gente pelas ruas. Nós vamos achar pessoas mortas nas ruas. Porque os hospitais não vão dar conta. Porque 90% de uma UTI, um hospital não só tem doente com Covid, tem doente de todos os tipos. A gente tem que ter essa consciência. Eu hoje estava vindo de Serra dos Bois para Santa Cruz e prestei atenção. Eu não contei, mas de cada 10, um apenas usa máscara. Então as pessoas perderam a noção. Por quê? Porque o presidente da República toda hora é contra, é contra, é contra. Ele não assumiu. A palavra do presidente da República tem fé pública. Então, se o presidente da República fala, eu tenho que acreditar que aquela palavra é verdadeira. Então, se ele vai para a rua sem máscara, faz passeata sem máscara, ele está defendendo o quê? Está defendendo que o povo morra. Ele quer, ao mesmo tempo, o eleitor, ele quer que o povo morra. Ora, vai chegar uma época, são 302 mil, parece que desses 450, 300 e tantos mil são de idosos. Eles deixaram de receber aposentadoria. Mas imagina a quantidade de famílias que ficaram desamparadas. Porque geralmente é o avô, é o pai que é aposentado, que sustenta o filho, que sustenta o neto. E 302 pessoas que morreram, que eram aposentados, quantas pessoas não estão passando fome? Certo? Então é isso que eu queria ver. Eu já mostrei os dados de Brasília, mas Recife, Santa Cruz, todos os lugares tem muita gente passando fome. A gente tem que ter muita preocupação e orar a Deus para que Deus tire essa fome do nosso planeta, do nosso país. Tá certo? Eu sei que o distanciamento social, o fechamento do comércio não evita o coronavírus. Eu sei disso. Mas ele reduz a quantidade de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Então isso vai fazer com que as pessoas nos hospitais, que agora são os jovens que estão adoecendo, porque uma boa parte dos idosos já tomaram a vacina, mas esses jovens estão passando mais tempo na UTI do que os velhos. Os velhos ou morriam ou se recuperavam. E os jovens não, os jovens têm maior resistência por ser jovens, estão ficando mais tempo mais tempo na UTI, ocupando uma maca, ocupando uma equipe médica, porque não é só um médico que fica cuidando, não. Uma CTI é complexo, é cansativo para os médicos, para os enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Então a gente tem que ter essa compreensão. Não é andar sem máscara, dizendo que quero que o comércio abra, fazer passeata para o comércio abrir. Quando o governador, o prefeito toma medidas sanitárias, eles estão tentando salvar vidas. É o que a gente tem que ter essa consciência. Tá bom, gente? Então, olha, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que o assunto é meio chato, mas é preciso que a gente reflita. A gente não pode fechar os olhos para 400 e tantas mil famílias que perderam a vida e milhares de pessoas que estão passando fome. Quem passou fome sabe o que é. E olha, a fome que eu passei é diferente da fome de hoje na cidade grande. Lá no mato a gente tinha outros recursos, a gente comia fruta naturais da seca. Mesmo na seca tem fruta, tem juá, tem quixaba, e o povo da cidade, que não tem nada. Então a fome de um povo, a fome de hoje, no Brasil hoje, é muito pior do que a fome dos anos 70 e dos anos, desde o século XIX, tá bom? Quando começou a ser registrada como povo nordestino, principalmente passando fome. Mas hoje não é só o nordestino que passa fome, é o Brasil inteiro que está com fome. O Brasil inteiro que precisa de um governo que olhe para o trabalhador, que olhe para o pobre, não como uma coisa desprezada, mas uma coisa que ele tem que investir. Quanto mais ele investir, tirar o povo da pobreza, melhor. Que ele aumente esse bônus, que as pessoas voltem a ter dignidade. Isso é com um governo que gosta de democracia, de governo que gosta de gente, que infelizmente não é o que nós estamos vivenciando neste momento. Muito obrigado.